Uma alegria receber vocês aqui, gente, uma honra para nós, tá bom? A Rebeca hoje está com a responsabilidade de ministrar a palavra ao Senhor. Eu gostaria que nós estivéssemos orando pela vida dela, pela vida do Chess também. Amém? Estão tuas mãos para cá. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do Chess, da Rebeca, que hoje estarão aqui para ministrar a palavra do Senhor, essa família abençoada. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida do Lael, sobre a vida da Lia, sobre o ministério desses irmãos, sobre o chamado que o Senhor tem na vida deles. E nessa noite a tua filha está com a responsabilidade de ministrar a tua palavra, que o Senhor possa usá-la como instrumento em tuas mãos. Ela seja, ó Deus, tão somente esse instrumento, essa água que vai fluir através do teu Espírito Santo. E que a porção que o Senhor tem separado nessa noite para nossas vidas, através da tua filha, que venha, ó Deus, realmente ser derramada sobre a tua igreja. Nós declaramos a bênção, a graça do Senhor sobre ela, cobrimos a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam amém. Assim, Xerxes, Rebeca, queremos falar algo para vocês. Nós amamos vocês. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Vocês estão sempre juntos mesmo. Os casais trabalham juntos, é muito bom isso. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Ministrando a palavra de Deus é uma responsabilidade. E estou muito feliz de orar para que o Senhor fale do seu coração. Amém? É o Espírito Santo que tem o poder de fazer, de falar ao seu coração. Se Ele não fizer, as minhas palavras vão se perder ao vento. Mas o seu Espírito, ligado ao Espírito Santo, pode ser transformado. Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por cada vida aqui. Deus, Tu és um Deus de amor, de paz. Tu tens planos de paz e não de mal para a gente. Deus. Nós te agradecemos por isso. Por isso eu te agradeço por cada vida que entrou aqui, Senhor. Nós te pedimos nesta hora que Teu Espírito Santo fale a cada coração. Ó Deus, que não seja a minha palavra, mas a Tua palavra, Senhor. Que não seja a minha voz, mas a voz do Teu Espírito Santo. Ela tem poder de acalmar a tempestade, Deus. Tem poder, Senhor, de acalmar a tempestade do nosso interior. A Tua voz, Senhor, que tem poder para curar, Senhor, assim como cantamos aqui. E a Tua voz fale ao espírito de cada um nesta noite, Senhor, inclusive ao meu. Essa é a nossa oração. Que o nosso espírito esteja disponível, Deus. Nós damos uma ordem agora, Senhor, a todo o nosso ser, o nosso físico, Senhor, a nossa mente, para que eles se aquietem para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, geralmente quando eu trago uma palavra, quando o Senhor me dá uma palavra, eu já venho pensando nela há um tempo e sempre acontecem coisas na minha vida que me fazem entender essa palavra, me fazem parar para prestar atenção nessa palavra. E no início desse ano, no início de 2025, é um testemunho muito grande. Outro dia eu venho aqui contar para vocês com mais calma, mas eu vou contar alguns pedaços. No início desse ano eu comecei falando para Deus, eu queria falar em línguas, né? Eu sei que acredito que eu sou batizada no Espírito Santo, mas eu ainda não fluo nessa evidência que é falar em línguas. E aí eu lembro que no ano novo eu fiz esse pedido para Deus e vim pedindo isso para Deus há algum tempo. Só que minha vida é muito agitada, muito corrida. Acho que todo mundo é, né? A sua não deve ser diferente da minha. E a minha vida estava um pouco agitada. E algumas vezes durante esse ano, eu me peguei pedindo para o Senhor me desacelerar. Em abril, mais ou menos, tem uma música que eu amo muito, que é Slow Down, que fala, a tradução dela é vem me acalmar, tira os meus olhos do natural, mas a tradução literal é me desacelere. E eu vim pedindo para o Senhor me acalmar, enfim. E de um tempo para cá também, eu falando para o Senhor, eu estou tão cansada, eu queria ir para uma caverna, brinquei algumas vezes assim. Eu não sabia o que eu estava falando, né? Brinquei algumas vezes, até brinquei com o Chester, eu brinquei uma vez na célula. Eu falei assim, não, mas o Chester vai comigo, eu não quero ir para a caverna sem ele não.
Mas o cansaço às vezes me fez pensar assim, eu queria ficar numa caverna, ficaria bem e tal. E aí eu escutei uma outra palavra falando assim, de uma mulher contando o testemunho dela e falando que o Senhor falou para ela assim, sai da caverna, sai da caverna. Isso tem mais ou menos uns 3 meses. E aí eu comecei a pensar que eu deveria meditar nessa palavra da caverna, e Elias na caverna, essa palavra ficou na minha mente, caverna. E aí aconteceram algumas coisas nessa semana, no decorrer desse finalzinho aqui, e eu tive tempo, estou com tempo para parar e meditar na palavra de Deus. E aí eu fui procurar a palavra da caverna, lá em Elias na caverna. Mas quando eu me deparei com a palavra, sobre Elias na caverna, o Senhor falou outras coisas comigo, era sobre isso que eu queria falar nessa noite. Porque no meu coração existia um desejo de estar indo para a caverna. Por que eu estava querendo ir para a caverna? O que estava me fazendo estar cansada? Talvez seja a mesma coisa que está te fazendo estar descansando na caminhada. E é sobre isso que a gente queria falar nessa noite. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 19. Versículo 1. Primeiro livro de Reis, 19, 1. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passaram ao fio da espada todos os profetas de Baal. 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. 4. Quando ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. 5. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre o arbusto. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. 6. Abriu os olhos e olhou ao redor. E eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Agora vamos pular lá para o 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Daí em diante, o Senhor vai passar, manda ele sair da caverna mais uma vez e manda ele para o alto do monte. E aí ele continua na caverna e o Senhor passa, não é o Senhor, passa o vento, passa o fogo, passa o terremoto. O vento, terremoto e o fogo. E depois o Senhor vem numa brisa suave e fala com ele, pergunta novamente: por que você está na caverna? Mas aí o Senhor me fez pensar, o que fez um homem de Deus, que estava acostumado com o sobrenatural, desejar entrar na caverna? A gente já ouviu isso outras vezes, o cansaço fez ele fazer isso. Mas o Senhor começou a falar para mim sobre um espírito que tem nos nossos dias. A gente fala de um espírito, do espírito de Jezabel, mas na verdade é uma doutrina, a doutrina de Jezabel. É um estilo de vida, uma maneira de viver. A gente pensa em Jezabel, como eu sempre ouvi também, e de uns tempos para cá eu tenho aprendido diferente, a gente pensa que Jezabel é um espírito de sexualidade aflorada, Como a gente sempre ouviu, eu lembro uma vez que eu estava pintando o olho, passando lápis de olho, minha avó passou e falou assim: tá com Jezabel, Rebeca? Que eu estava pintando o olho. Minha avó sempre não tinha papo na língua, falou isso pra mim. Eu fiquei pensando, pra você, eu nunca mais esqueci aquilo. Eu tirei o lápis, falei assim: tá repreendido em nome de Jesus. Tirei o lápis e fiquei com aquilo na cabeça. Mas não é esse espírito que a Bíblia fala. Vamos ler lá em Apocalipse,
2, 18. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança. Bem sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, seus ensinos induzem os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. 21. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. 22. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. 23. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Bom, aqui o Senhor está falando sobre o espírito de Jezabel, sobre esse espírito. E aí eu fiz também um curso Mulher Única, em setembro, e a gente aprendeu no Mulher Única. Tem até uma citação muito interessante que eu procurei, mas não achei para trazer, que o espírito de Jezabel não é esse espírito de moralidade, é um espírito de competição pelo poder. Lá no livro, né, do Mulher Única, ele fala assim, é um espírito que compete com aquilo que é de Deus. E aí faz a citação no livro sobre a mulher competir com o homem e várias outras coisas. Ou seja, é aquilo que tem dentro da gente que está competindo com aquilo que é de Deus. E é isso que acontece nessa passagem, né, lá de 1 Reis. A gente vê que, fazendo um paralelo de Elias e Jezabel, dos dois espíritos, que depois nós vamos falar sobre o espírito de Elias também. O espírito de Jezabel era um espírito, né? E Jezabel era uma mulher, vou falar assim, Jezabel era uma mulher que ela fez o povo, toda uma nação, adorar um falso Deus. Ela levantou lá em Samaria um templo para Baal, tinha os profetas de Baal, ela adorava Baal, ela não escondia. Porque naquela época, quando tinha alguém que adorava outros deuses, era um pouco escondido, não eram em cidades pontuais, mas nesse tempo do rei Acabe e de Jezabel, toda a nação cometia esse pecado. Ela corrompeu toda uma nação a adorar Baal. E aí, no tempo dela, né, ela representa essa imoralidade, essa corrupção, essa competição com aquilo que é de Deus. E Elias, durante toda a vida dele, ele passou tentando denunciar. Eu penso assim, que o desejo do coração de Elias era que ocorresse um avivamento naquela nação. Ele denunciava constantemente as coisas erradas do reino, né, do rei Acabe de Jezabel. Ele denunciava constantemente a adoração aos ídolos e ele desejava ver esse avivamento. Tanto que anteriormente, aqui em 1 Reis, um pouquinho antes, a gente vê que ele vai para o alto do monte, faz aquele altar, ele convoca os 450 profetas de Baal. Vocês estão lembrando da história? Convoca os 450 profetas de Baal. E lá ele fala assim, aquele que vamos fazer um altar, aquele que o Senhor mandar fogo, que o Deus mandar fogo, vai ser o Deus verdadeiro. Os profetas vão, oram, se cortam, fazem seus sacrifícios e o altar deles não tem fogo. E aí então Elias vai, faz o seu altar, coloca água no altar e desce fogo. O fogo sobrenatural, capaz de queimar até a água, de queimar a pedra, consome tudo. Então ele estava acostumado com esse sobrenatural. E Jezabel era essa mulher que competia com esse espírito. E que o Senhor começou a falar no meu coração sobre algumas coisas na nossa vida que competem com o Espírito de Deus. Às vezes a gente tem sede e fome pelo Senhor, a gente tem boas intenções em fazer a vontade de Deus, mas existe alguma coisa dentro de nós que ainda compete com a voz profética. Amém? Elias era essa voz profética para aquele tempo. Elias carregava o peso da profecia, ele foi o fundador, o restaurador da teocracia. Moisés fundou a teocracia, quando Moisés vai e coloca Deus como centro, todo o povo começa a adorar a Deus, depois eles se corrompem com falsos deuses,
E aí Elias vai e tenta restaurar a teocracia. Ó, Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o centro. E ele vem restaurar isso, mas tinha um espírito naquela nação competindo com aquilo que era de Deus. E aí o Senhor começou a trazer ao meu coração que às vezes a gente está meio adormecido e anestesiado como Elias ficou, com vontade de ir para a caverna. Mas não só pelo cansaço, mas porque tem alguma coisa dentro de nós competindo com a voz profética. Amém? Elias, ele estava cansado, ele estava deprimido, mas ele parou para ouvir a voz de uma mulher. Vou tentar explicar assim, ó. Ele acaba de passar por um milagre sobrenatural. Deus derrama fogo, ele mata os 450 sacerdotes, profetas de Baal. Mas ele fica na cabeça dele com a voz de uma mulher. Nós lemos aqui em 1 Reis que se passaram 24 horas, que ele andou um dia. Ou seja, a profecia de Jezabel falou assim, ó, em 24 horas eu vou te matar, já tinha passado. Mas ele continuou fugindo para salvar a sua vida. Porque a voz daquela mulher, aquele espírito estava falando ao ouvido dele, fazendo com que ele se entristecesse. E aí o que ele fez? Ele desejou ir para a caverna, ele desejou a morte. Às vezes nós, ou alguma coisa dentro de nós está competindo com a voz do Senhor. Podem ser distrações, pode ser um pecado, pode ser a nossa vida cotidiana, como eu falei. Quantas vezes eu queria parar para ler a palavra de Deus e estava agitada, pedindo para o Senhor acalmar o meu coração. E essas coisas da nossa vida vão competindo com a voz profética que existe dentro de nós, com o Espírito Santo que existe dentro de nós. E aí nós vamos ficando anestesiados, parados, presos, com vontade de ir para a caverna e vamos cada vez mais nos distanciando daquilo que Deus deseja para a gente. Tanto que o Senhor pergunta assim para Elias, o que você está fazendo aí? Ou seja, não era lá o lugar que o Senhor queria que ele estivesse. O desejo de Deus é que ele estivesse onde? Lá, próximo a Eliseu, porque tanto que ele sai dali e vai onde Eliseu. O Senhor tinha um outro lugar para ele. Mas aquela voz que ficou ecoando na cabeça dele fez ele procurar um lugar, tentar salvar a sua própria vida e fugir. Eu queria fazer algumas considerações que eu anotei aqui sobre Jezabel e sobre a igreja de Tiatira. Essa igreja que a gente leu aqui em Apocalipse era uma igreja num importante centro comercial. A gente leu que o Senhor fala assim, ó, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua perseverança. Deus está falando aqui para uma igreja, para pessoas que conheciam a voz de Deus, ou seja, para pessoas que tinham a voz profética, que tinham o Espírito Santo, que tinham fé em Deus, que amavam o teu amor, o Senhor conhece, que tinham obras, que tinham ministério, que perseveravam, conheço a tua perseverança. Bem sei que estás servindo muito mais do que agora, ou seja, eles estavam avançando no serviço. No entanto, toleras o espírito de Jezabel. Imoralidade e idolatria. Ele faz aqui um paralelo, né, com imoralidade e idolatria. Eu queria falar sobre isso também. Sobre a idolatria dos nossos dias. Naquela época, a idolatria aqui poderia ser outras mulheres, moralidade sexual, mas nos nossos dias, qual é a idolatria dessa igreja? Dessa igreja que eu falo não é desse local, mas dessa igreja. O que eu estou idolatrando que está dando voz ao espírito de Jezabel, à doutrina de Jezabel, ao estilo de vida de Jezabel e está silenciando a voz profética? O que eu estou enfatizando ou me comportando como, ou valorizando os comportamentos que está calando aquilo que Deus deseja para mim, que está me fazendo ir para a caverna, que está me prendendo, que está me aprisionando? O que eu estou idolatrando? Eu acredito que a idolatria desta igreja, dos nossos dias, é a idolatria do eu. A gente passa muito tempo buscando coisas pra gente, correndo pra gente. Estou falando de mim aqui, dessa igreja aqui, Rebeca. Buscando coisas pra gente, ainda que sejam coisas boas. Cuidar de filhos, trabalhar, cuidar da casa, fazer a obra de Deus. Mas se eu não estiver fazendo isso, pensando em Jesus em primeiro lugar, e eu vou falar depois sobre o espírito de Elias, eu estou colocando isso tudo no lugar de Deus. E essas coisas que são boas aparentemente aos nossos olhos, estão me fazendo idolatrar o meu eu. Achando que pela minha força eu posso agradar o Senhor, ou que os meus esforços vão comprar Deus. E aí isso toma o lugar de Deus.
quando na verdade eu estou reproduzindo ou tolerando o espírito de Jezabel, porque ele está competindo com a voz profética que o Senhor quer ter na minha vida. Amém? Você consegue entender isso que eu falei até agora? E imoralidade. Qual seria o pecado de imoralidade no nosso tempo? A imoralidade, naquela época, eram pessoas que faziam, coisas erradas. Vamos falar assim da imoralidade sexual. A pessoa fazia coisa errada e sabia que estava fazendo errado. Porque a imoralidade sexual é uma coisa fácil de saber, que você está cometendo, está fazendo errado. Mas não havia de arrependimento. Então, conseguir comparar assim com a imoralidade dos nossos dias são aceitar comportamentos que a Bíblia condena. Eu não consigo me arrepender. Eu sei que está errado, mas falta arrependimento. Eu sei que priorizar a minha vida, tentar salvar a minha própria vida, está errado, mas eu não consigo me arrepender, eu não consigo sair desse ciclo. Eu sei que um pecado, talvez de estimação que eu ainda tenho, está errado, mas eu não consigo me arrepender. E essa falsa doutrina, esse falso evangelho, me coloca nesse pecado de imoralidade. Não há arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Todos os profetas falaram em arrependimento. O espírito de Elias falou sobre arrependimento. Jesus veio e falou sobre arrependimento. Se não há arrependimento, não há salvação. Me coloca nesse lugar de caverna, de aprisionamento, de silenciar a voz profética, porque eu não consigo me arrepender, não consigo entender até consigo entender que eu estou fazendo errado, mas eu não consigo me derramar e falar, Senhor, eu me arrependo. São coisas que no nosso dia, que prendem essa igreja, que nos aprisionam, que competem com o Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aqui nessa passagem de Elias também, quando o Senhor vai e fala com ele, passa o vento, passa o terremoto, passa o fogo, mas vem uma voz, como uma brisa. O que cala uma voz é outra voz. Amém? Existe uma voz mais forte do que tudo, que pode calar tudo que bagunça o nosso interior. E essa voz é a voz do Espírito Santo. E Ele te ama, e Ele me ama, que Ele consegue, como é que eu vou colocar assim? Ele não mede esforços para te fazer ouvir a voz dele. Ele fez isso comigo essa semana. Ele não vai medir esforços, ele vai te ter de um jeito ou de outro. Tem uma música que eu tenho ouvido muito essa semana também, que eu amo, que ela fala assim, tu terás o meu coração de um jeito ou de outro. Na euforia ou na tristeza, ou na agonia. Na armadilha da euforia, na armadilha da agonia, me terás, serei teu. O Senhor não mede esforços para nos ter. Amém? Vou falar um pouco sobre o espírito de Elias, porque eu já falei quase tudo, mas para a gente fixar aqui. Elias foi restaurador da teocracia e fundador do movimento profético. Seu ministério combatia a idolatria, a doutrina de Jezabel, restaurava o altar, silenciava a voz dos profetas de Baal, provocava chuva profética. Ele tinha zelo pela verdade, pela missão. Ele esperava um avivamento nacional. E era sobre isso que eu queria me prender aqui um pouco. Às vezes a gente acha que você está falando em voz profética. Todos nós temos a voz profética dentro de nós. Mas não precisamos ser profetas, grandes profetas como Elias. Elias, ele desejava ver toda uma nação convertida ao Senhor. Mas a maior tarefa dele foi que se cumpriu depois da morte dele. Que ele não morreu, depois dele ser transladado. Porque a maior tarefa dele foi ungir Eliseu, para Eliseu ungir Jeú, para ungir Azael, que eram reis daquela época. E esses três quero ler com a palavra que eu coloquei, que exterminaram os duros de coração. Foram esses três que concluíram a missão que Elias tanto desejava. Ele não viu com os olhos dele a conclusão da missão dele, da maior missão, do maior desejo do coração dele. Então não era sobre ele. Assim como também quando a voz vem até a porta do monte, o alto do monte, na porta da caverna onde ele estava, a voz fala assim para ele, eu conservei 7.000. Ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, você não é o único. Todos eles têm a voz profética dentro deles. São 7.000 que ainda sabem que eu sou o Senhor e que ainda não deixaram o espírito de Jezabel entrar. Então existem outros. Então ainda você pode
Diz sobre mim e sobre você. Talvez tudo da minha vida que eu faça de importante seja só trazer essa palavra para você. Ou talvez tudo que você tenha feito de importante na sua vida seja colocar um filho no mundo, dar uma água para alguém. Não importa. Não é sobre a gente, é sobre o Senhor. Aleluia. Amém? E é sobre isso que o espírito de Elias diz a respeito também. Era um espírito que apontava para Jesus, para Deus, para o arrependimento. O que é o arrependimento? É dizer, Senhor, tudo que eu tenho está aqui. Sabe, não há pecados maior que o Senhor. Não me importa, eu sou trapo de imundície, tudo que eu tenho está aqui. Eu me arrependo. Tu és maior, Tu és Deus, Tu és sublime, Tu és digno, é tudo sobre o Senhor. Esse é o arrependimento sincero da nossa alma. Eu queria ler com vocês Malaquias, capítulo 4. Pode botar para mim, por favor? O 5 e 6. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande e haver assustador dia de Yahvé. 6. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Existiu um outro profeta também, João Batista, que falou sobre o espírito de Elias. Pode colocar para mim também, por favor, Lucas 1,17. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Aí está falando de João Batista, um profeta que veio depois, bem depois de Elias, que preparou o caminho para o Senhor. É um espírito de arrependimento. O que João Batista fez? João Batista, ele era da linhagem sacerdotal, ele tinha direito à porção dos sacerdotes, ele tinha direito a viver como sacerdote, mas ele escolheu o deserto. Porque lá no deserto, comendo gafanhoto, vestindo roupas de pele de animal, ele apontava o Cristo que vinha. Amém? E ele pregava uma só palavra: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. É esse espírito de Elias. Elias denunciou os falsos deuses e chamou o povo ao arrependimento lá na época dele, na época dos reis, do rei Acabe. João Batista chama o povo ao arrependimento novamente. E em Malaquias fala sobre o último dia que viria o espírito de Elias. Sobre os últimos dias, sobre o nosso tempo. É o espírito que chama de novo a gente para o arrependimento. Mas para a gente se arrepender, a gente precisa sondar o nosso coração e ver se existe alguma coisa que está competindo no meu coração com o Espírito do Senhor. Com arrependimento. O que está te impedindo de se arrepender? O que está te impedindo de se entregar? O que está te impedindo de fluir? O que está te levando para a caverna? Está te aprisionando? É isso que nós vamos orar nesta noite. Vamos declarar por terra todo o espírito de Jezabel. E que nesta igreja, que nesta casa, seja instaurado um novo tempo de arrependimento. Amém? Para que a voz do Senhor flua, para que o Espírito Santo flua através de mim, através de você, através daqueles do lugar por onde você andar, e para que você prepare o caminho do Senhor também. Nós lemos Malaquias 4, 5 e 6, falam que tem a profecia semelhante, que a dos últimos dias, em Joel 2, 28. Pode colocar, por favor? Que fala do dia, do grande dia também. Então, depois destes eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Pode colocar, por favor. O próximo. Inclusive, sobre escravos e serviçais da época, derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa profecia fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Amém? Eu falei, o Senhor havia conservado 7.000 naquela época.
ainda hoje Ele conserva os seus. E é por isso que Ele traz recorrentemente a sua palavra de arrependimento. Porque nessa profecia aí não existe classe social, não existe idade, não existe separação nenhuma, é para todos. É sobre todos que Ele quer derramar o Espírito dele naquele grande dia, neste tempo. Mas para isso a gente precisa sondar o nosso coração e tirar tudo que compete com o Espírito do Senhor. Amém? Eu não sei se você entendeu essa palavra, eu não vou me estender mais. Vou pedir para você ficar de pé. Fui bem rápida. Mas Deus sabe de todas as coisas, inclusive o que você precisa deixar nesta noite, o que você precisa se arrepender. Queria que nós orássemos agora. E o grupo de louvor, ministério de louvor também, se puder vir. Que nós orássemos, cantássemos, que você, aí no seu lugar, ou se você quiser vir à frente, que você coloque para o Senhor aquilo que você precisa se arrepender. Toda vez que o povo de Deus chama, que o Senhor chama o povo dele ao arrependimento, é porque tem grandes coisas para nós também, amém? E principalmente porque Ele quer nos salvar. Porque sem arrependimento não há salvação. Não há fluir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele não está onde o Espírito de Jezabel, a doutrina de Jezabel está, onde o estilo de vida de Jezabel está. O Espírito de Deus não é um espírito de competição como o de Jezabel é. Ele não vai competir com o de Jezabel, não. Mas ele fala assim, porque ele te ama tanto, filho, arrependa-se. Sabe, deixa a idolatria, deixa a imoralidade, deixa a idolatria do eu, as coisas que você corre para tentar salvar a sua vida, deixa para lá e vem para mim. Não porque eu tenho coisas boas para te dar somente, porque isso também seria uma imoralidade, a gente buscar a Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar, e muitas vezes, infelizmente, nós fazemos isso, mas por quem Ele é. Amém? Eu não falei, mas eu anotei aqui quantas vezes a gente também idolatra o nosso eu a ponto de buscar o Senhor somente pelas bênçãos, pela palavra, porque Ele acalma o meu coração, porque a música é boa, porque o Espírito de Deus traz paz e traz mesmo, e eu fico vindo à igreja e vivendo o Evangelho buscando isso. Mas isso também é idolatria do eu. É viver um Evangelho de acordo com aquilo que me agrada. E não é isso que o Senhor tem pra gente. O Senhor tem mais pra gente, tem o Espírito Santo dele para derramar sobre nós. Amém? Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Se você deseja se arrepender, ou se você deseja fluir no Espírito Santo, como eu desejo. Às vezes parece uma palavra distante, mas como eu falei, eu identifiquei esse Espírito em mim, nas coisas que eu faço no meu cotidiano. Estava competindo com a voz do Senhor.